Olá, amigos, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos de O Livro dos Espíritos, com muita alegria. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre maior, que nos envolva na sua santa paz, nos abençoe, nos ilumine, para que nós todos sintamos o amparo, assistência espiritual, o envolvimento desses amigos espirituais que estão por toda parte para ajudar a todos aqueles que buscam de boa vontade, com fé. E aqui então rogamos ao Mestre que nos envolva na sua santa paz e nos ilumine para que possamos receber mais algumas orientações nesta noite que a doutrina espírita nos oferece. Hoje, dia 6 de maio de 2021. Os amigos já estão conectando, já iniciaremos em instantes. O nosso abraço, nosso boa noite aqui, a Neuza Beleze, companheira de estudo, sempre presente, e o Sérgio Beleze, o casal, sempre estudando junto aqui. O nosso amigo Anderson Tavares, muito bem-vindo. A Maraísa Bulgarelli, Fer Papel, boa noite, meu amigo. A Maria Helena Butião, sempre com a gente também estudando. A Lourdes Bonafim Mendes. A Marilena Liporini Jacobes. O Ricardo também, né? A Vera Luzia Lopes, nossa amiga lá da Casa Espírita, Allan Kardec. Muito bom já perceber aqui a presença de vocês para estudarmos mais uma noite. Aqui também no Instagram, a nossa amiga a Flávia Fossalusa, muito bem-vinda. Minha filha linda Isabela, bem-vinda, filha, boa noite. Nosso amigo Paulo Maleba aqui também no Face, o Marcos Almeida. Muito bom, a Zuleide Carvalho, amiga distante lá da Bahia, sempre estudando também conosco aqui, que é uma grande alegria. Nós estudamos então na semana passada o tópico Ideias Inatas e iniciamos também o tópico Espíritos Errantes, que nós vamos dar prosseguimento hoje, continuar esse tópico que é um pouco maior, não deu para concluí-lo na semana passada. Nós estamos estudando então a segunda parte do livro, que são 4 partes. Nós estamos na segunda parte, capítulo 6, que trata sobre a vida espiritual, a vida no mundo espiritual. E hoje então, falaremos aí sobre os espíritos errantes. A amiga também Cláudia Vota, também aqui presente, uma boa noite, bem-vinda. Muito bem-vindos todos amigos. Uma boa noite a todos. E eu quero aqui também deixar um abraço, dizer da minha alegria de perceber sempre aqui nesse estudo amigos de várias casas espíritas aqui da cidade. Eu acho que é algo assim muito gostoso de perceber. A gente vê amigos aqui, além da casa Allan Kardec, que está à frente dessa tarefa, Percebemos muitos amigos e amigas do Calvário ao Céu, da Casa Rafael Latorre. Também já vi amigos aqui do Eurípides Barçanufo, Caminho da Luz com Chico Xavier, Santo Agostinho, Laura Morena. Várias casas aqui da cidade nós percebemos amigos estudando junto aqui, que é algo assim gostoso de perceber essa união, Muito bom, então são todos muito bem-vindos, o meu abraço fraterno a todos vocês. A amiga também Juliana Mariando, boa noite Juliana, bem-vinda. E nós vamos então iniciando,
rogando a Deus que abençoe a todos nós, nos envolva na sua santa paz, nos ilumine, para que tenhamos uns momentos proveitosos aqui, estudando essa doutrina que é tão importante na nossa vida. Bom, nós paramos na semana passada na questão 224, tá? Se alguém estiver aí acompanhando com o livro, nós vamos prosseguir a partir da 224b, porque tem 224a, 224b. Na 224, falou, só para a gente pegar a sequência, né, falou sobre o intervalo das encarnações, né, aquele tempo que o espírito fica no mundo espiritual, aguardando para uma nova reencarnação. Então, nós estamos tratando desse assunto especificamente, tá legal? Então, a 224b, a pergunta é a seguinte: essa duração, né, do tempo no mundo espiritual, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? E a resposta é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, nós percebemos aqui que essa duração, né, do tempo, quanto tempo o espírito vai ficar na erraticidade, no mundo espiritual, aguardando para uma nova reencarnação, eles estão dizendo que é uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, nós que estivermos lá desencarnados podemos pedir, podemos escolher, podemos pedir para continuar lá mais tempo, se assim for do nosso desejo, né? A gente pede, mas tem um detalhe aí. Não quer dizer que nós podemos ficar o tempo que nós bem entendermos lá, porque vai depender muito de como nós tivemos as existências passadas aqui encarnados. Por quê? Qual o detalhe, né? Quanto mais a gente tem dívidas, compromissos, né, que nós agimos mal com outra pessoa, que nós prejudicamos a um semelhante, que nós criamos uma dívida com a lei divina, quanto mais tivermos essas situações que mostram nossas imperfeições, menos tempo nós vamos ficar lá no mundo espiritual, porque nossa consciência vai nos exigir uma reparação. Nós vamos sentir uma necessidade de reencarnar logo para reparar os erros do passado. Então a ideia é a seguinte: quanto menos problemas, né, tivermos com outras pessoas, quanto menos dívidas com a lei divina, menos prejudicarmos o semelhante de alguma forma, qualquer que seja, né? Quanto menos acontecer isso, mais tempo nós podemos ficar no mundo espiritual, porque ficar lá é muito proveitoso. Nós vamos ver o quanto que nós podemos aproveitar a permanência nossa no mundo espiritual, nos preparando para uma nova reencarnação. Então, fica claro aí, né, que é uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, a gente pede, olha, eu quero ficar aqui mais tempo, quero aproveitar para estudar, quero me preparar melhor, mas às vezes nós mesmos sentimos a necessidade de voltar, porque se aquele a quem nós devemos, aquele ou aquela a quem nós prejudicamos, já se encontra reencarnado, surge a oportunidade de retornarmos para reparar. Então, essa nossa permanência lá pode ficar comprometida devido às necessidades que temos, né, das reencarnações passadas. Eles dizem aqui também que pode ser, né, uma punição que Deus lhes inflige. Vamos entender bem, né, a palavra punição. A ideia de... Aqui a palavra punição não quer dizer um castigo. Deus não castiga nenhum de nós. Essa palavra punição nós devemos entendê-la no sentido
de que é uma consequência dos nossos erros. Se a gente errou, nós vamos sofrer a consequência dos nossos atos. E muitas vezes pode ser algo doloroso, né? Então, parece que é uma punição porque é algo doloroso, algo que nos incomoda. Mas não é punição no sentido de castigo, é no sentido de consequência dos atos que nós fizemos no passado. Então, quer dizer o quê? A gente pode, de repente, ficar mais tempo no mundo espiritual porque acaba sendo algo expiatório. Por exemplo, nós vemos espíritos que permanecem em regiões umbralinas por muitos anos, por décadas, né? O próprio André Luiz, que é uma referência nossa, ficou 8 anos. Tem espíritos que ficam 40 anos, 50 anos, mais que isso. Então, essa situação de regiões de umbral, né, uma região dolorosa, ela passa a ser como se fosse uma punição. Mas é nesse sentido, é consequência do tipo de vida que levou. Se encontra lá para expiar os seus erros, para se depurar a tal ponto de merecer seguir à frente. Então, nesse sentido que a gente deve entender aí a palavra punição. Tudo bem até aqui, pessoal? Ainda tem mais um desenrolar aí dessa pergunta. Mas se tiver alguma dúvida aí, percebo aqui vários amigos e amigas que foram chegando depois também. Muito bem-vindos, muito boa noite. A Thelma Fonseca, Neuza Marquisola, que sempre acompanha, Darley Mignolo, muito boa noite, bem-vinda, viu, Darley? Maria Antônia Casadei, sempre com a gente, o amigo Tavinho, permita-me chamá-lo de Tavinho, parece que é como todos o chamam, o amigo lá de Pongaí, que palestrante também que eu acompanho de lá, um abraço, viu, meu amigo? O Jefferson Dias também aqui conosco, participa lá do Rafael Latorre, a Jaqueline Café, que bom, conseguiu acompanhar aqui ao vivo hoje também, que às vezes acompanha depois, né, Jaqueline? Muito bem-vinda. Daniela Pimenta, muito boa noite. Cláudia Laforga, que legal, muito bom. Tudo bem, então, até aqui. Vamos dar sequência aqui nessa resposta, né, que ainda não concluí aqui, tem mais alguma coisinha para comentar. Porque eles falam que outros pedem que a estadia, né, no mundo espiritual se prolongue. Olha que interessante isso. Às vezes o espírito está lá esperando para reencarnar e ele pede então para ficar mais tempo. Para quê? Eles colocam aqui, para continuar em estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Olha que interessante. Continuar em estudos no mundo espiritual que podem ser proveitosos para eles, né? Porque no mundo espiritual, a forma como nós entendemos a vida, a nossa visão da vida é muito diferente daquela que temos aqui quando encarnados, né? Lá no mundo espiritual, nós temos a visão que abarca o passado e o futuro. Nós não vemos apenas a existência presente, porque aqui, quando nós analisamos a nossa vida, nós enxergamos só esse curto espaço aqui do nosso nascimento até a fase atual. Então nós não temos essa visão do que já vivemos em existências passadas, o que nos aguarda em existências futuras. Então a nossa visão aqui é muito estreita, né? E no mundo espiritual a gente consegue repassar algumas existências do passado, como vamos ver, e planejar o nosso futuro, né? Eles falam aqui que tem muita, a gente sabe, né, pela obra de André Luiz principalmente, muitas palestras, estudos que se participam no mundo espiritual, a possibilidade de conversar com aqueles espíritos sábios, orientadores da espiritualidade, que nos orientam a melhor forma para preparar a próxima reencarnação, né? Isso é muito importante. Então lá nós temos todo esse estudo, essa preparação para voltarmos da próxima vez em melhores condições, para que a gente venha com esperança de realizar mais, cada vez mais, numa próxima reencarnação, né? E nós percebemos um grande exemplo dessa melhoria da condição no mundo espiritual no nosso André Luiz, não é? André Luiz, que conta a vida dele começando lá com o Nosso Lar,
chegou em péssimas condições ao mundo espiritual, ficou 8 anos em região de umbral, era uma pessoa materialista, né, com pouca religiosidade, com vícios normais, ditos normais aí da sociedade, né, bebia, tinha os excessos, desencarnou por causa de doença, de comprometimentos, né, de desregramentos dele. Então, assim, ele chegou em péssimas condições. Mas o que faz André Luiz? Ele tem uma boa vontade, um desejo de se melhorar, ele vai atrás, ele busca aprender, ele se dedica, e nós percebemos na sequência das obras de André Luiz, na série, né, que ele coloca para a gente, como que ele foi progredindo. E aí a gente percebe uma mudança radical nesse espírito, que chegou em condições lamentáveis e se mostrou depois de um tempo em muito boas condições de conhecimento, de visão da vida, de entendimento das coisas. Lógico que ele virá para a reencarnação para comprovar que ele assimilou bem isso, colocando em prática tudo aquilo que aprendeu. Mas é um grande exemplo do estudo, né, da possibilidade de progredir, de se preparar no mundo espiritual. Tudo bem essa questão aí, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário que vocês possam me ajudar? Quando tiver, e peço sempre, não só perguntas, pessoal, se alguém pode colaborar com alguma informação, complementar alguma ideia, corrigir-me em algum ponto que eu possa estar errado, tudo isso é muito bem-vindo, tá bom? Peço a ajuda aí de vocês. O nosso amigo Celso Moreira comentou aqui, né? Deus não castiga ninguém, o castigo é nós mesmos, né? Que decorrência de nossas ações, né, Celso? É isso aí mesmo. Essa é a ideia mesmo. Lauri Moreno, bem-vinda. Marcela Bernardes, a Lúcia Fermino, muito bem-vindos. Vamos mais uma questão. 225, tá? Questão 225, Allan Kardec pergunta: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Erraticidade, então, relembrando, é o mundo espiritual, é a vida espiritual. Quando o espírito está livre do corpo, ele se encontra na erraticidade, é o termo que eles usam para designar essa condição de desencarnado. Então, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, está bem claro aqui, né, que há espíritos errantes de todos os graus. Errantes já falamos, mas reforçando novamente a ideia, espírito errante é aquele que aguarda para reencarnar. Aquele espírito que está desencarnado no mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação, à exceção dos espíritos puros que não precisam mais reencarnar, tipo Jesus, né? A nossa referência de espírito puro é Jesus. Então, fora os espíritos puros, todos os outros são errantes. Então, existem espíritos errantes no mundo espiritual de vários graus, né? Tem espíritos imperfeitos, tem espíritos bons, né? Dentre os bons tem várias classes, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Lembra quando a gente estudou lá na questão número 100, né? Na questão 100 à frente, Allan Kardec mostra a escala espírita. Então, os errantes têm de vários graus. Não quer dizer que por estar na erraticidade ele é inferior. Ele está aguardando para reencarnar. O que mais aqui? Bom, eles dizem ali na sequência: o espírito se acha no seu estado normal. Por quê? O estado normal é o da vida espiritual. É que nós vivemos tão apegados aqui à vida física, né, à vida material, que para nós aqui é tudo. Mas a nossa vida verdadeira, os espíritos nos dizem, é a vida espiritual. Lá é o nosso estado normal. Fomos criados espíritos e quando não precisarmos mais reencarnar, quando atingirmos o estado de pureza, vamos só viver a vida espiritual. Então, por isso que eles dizem que o espírito se acha no seu estado normal.
Aqui, quando reencarnamos, que é algo transitório, que a gente vem por um tempo, estamos aqui, lógico, de passagem, né, como sempre diz. Bom, tudo bem aí nessa questão 225? Eu não paro muito tempo em cada questão para não ficar muito longo aí esse estudo, né? Um livro aí de 1000 perguntas, né? A gente tenta passar um pouco rapidamente, mas se ficar dúvida, vocês coloquem aí, por favor, tá bom? Nós vamos mais uma questão 227. Às vezes pulo uma que outra, como já disse, porque a gente comenta entre um comentário e outro, já envolve o assunto daquela questão. 227, a pergunta é a seguinte: de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Olha que interessante, né? Allan Kardec já faz tipo uma afirmativa. Ele pergunta como que eles se instruem, mas ele já deduz que não é da mesma forma que a nossa. Tem um pouco de ligação com aquela questão que vimos anteriormente. E eles respondem: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Olha que interessante, né, essa colocação, que eles estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Então, o espírito que está lá desencarnado, esperando para reencarnar, essa é uma das tarefas principais, a hora que ele está desperto para essa necessidade. Ele vai estudar as suas existências passadas. O que seria isso? Com o auxílio de um espírito mais preparado, um espírito mais elevado, né? Esse que vai reencarnar, ele analisa algumas existências passadas. Não dá para ser muitas, né? A gente sabe que o espírito não consegue abarcar muitas existências passadas, porque quanto mais retrocede, mais problemas ele vai ter, e às vezes ele não consegue lidar com aquilo. Então vamos dar uma ideia que às vezes a gente consegue relembrar-se no mundo espiritual de 2, 3 existências passadas. Então a gente vai analisar como que nós vivemos, vamos analisar os pontos fracos que nós tivemos. Aí que está o detalhe. Eles vão nos ajudar a perceber aonde a gente erra mais. Quais são nossos maiores comprometimentos com os outros? Onde a gente mostra uma imperfeição maior, um ponto mais vulnerável, que precisa ser corrigido com mais urgência. Então a gente estuda esse passado. Para quê? Para planejar a nova reencarnação. Dependendo de onde é o nosso problema, os orientadores espirituais vão ajudar-nos a fazer um planejamento reencarnatório, preparando um contexto, né, uma situação que envolva aquele tipo de problema, para a gente lidar novamente com aquilo, para ver se aí a gente consegue superar aquele problema que a gente vem trazendo do passado. E assim procuram meios de elevar-se, eles dizem, né? Por quê? A nossa ideia é sempre progredir. Então, planejando uma reencarnação melhor, a ideia é que nós vamos avançar. Quando a gente sai bem, quando a gente se sai bem em uma reencarnação, em uma nova encarnação, a gente avança espiritualmente. A gente sobe alguns degraus na escala evolutiva, né? Então, para fazer isso, o que é preciso? Escolher bem as provas. Nós vamos estudar um pouco mais à frente um tópico aí que chama escolha das provas. Aí nós vamos falar em mais detalhes sobre isso. Mas, assim, rapidamente para dar uma ideia, o espírito é orientado a escolher situações que lhe ajudem a avançar. E às vezes, o que mais pode lhe ajudar pode ser uma situação, às vezes, adversa, uma situação complicada de vida. O espírito não vai escolher uma vida fácil, uma vida cômoda, uma vida que não vai exigir nenhum esforço, que ele vai só conviver com pessoas tranquilas. Não. Ele vai escolher situações, às vezes, difíceis para enfrentar. Às vezes, ele até escolhe limitações no corpo físico.
ele pode decidir por aceitar uma ideia de que o corpo não vai ser tão perfeito, ele vai apresentar alguma deficiência, alguma fraqueza, alguma falta de melhores condições em algum órgão do corpo, para que aquilo ele consiga lidar com aquela situação que vai ajudá-lo a combater aquele problema moral que ele tem. Então a pessoa não está, o espírito não está tão preocupado com o físico, ele está mais preocupado com ele, espírito, com a parte moral, com o seu progresso moral. Então, mesmo que ele esteja sujeito a uma reencarnação dolorosa, difícil, ele aceita de bom grado, porque sabe que aquilo é o melhor para ele. Só que quando aqui chegamos, muitas das vezes, né, com o esquecimento do passado, o espírito às vezes se revolta, né, e diz que por que aquela situação, se revolta contra Deus, então aí acha que aquela situação ele não merecia passar por aquilo, sendo que foi planejado antes de reencarnar. Por isso que a doutrina fala muito para a gente procurar ter uma certa resignação para aqueles pontos onde não conseguimos melhorar, né? Se não tem jeito de resolver uma situação, cabe aí a resignação. Eles dizem mais, né? Eles vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Olha que interessante, os espíritos desencarnados, então, além de estudar o passado, além de participar das palestras, estudos no mundo espiritual, eles visitam também os encarnados, eles vêm até nós. Eles podem ir a uma casa espírita, participar de uma palestra, pode participar de um estudo que está ocorrendo, pode participar de um evangelho no lar, como nós sabemos. O evangelho no lar, que está ali, a família reunida, lendo uma mensagem, comentando sobre o evangelho, pode ter algum espírito que precise ouvir aquela mensagem. Então eles podem estar em vários lugares para cada vez fortalecer o seu entendimento, a sua preparação para retornar. Diz também aqui que eles ouvem os conselhos dos espíritos mais elevados, que é o que a gente já comentou bastante, né? Vai ouvir muito aqueles que planejam a sua reencarnação, que orientam o que seria melhor para a próxima oportunidade que tiverem, né? Sempre com foco no espírito, né? Vendo o futuro, analisando a trajetória passada e planejando todo um futuro. Por isso que a nossa visão aqui é muito estreita, né? Aqui nós queremos apenas viver intensamente a vida. Muitas pessoas dizem, precisa viver tudo que você tem direito, né? Precisa viver a vida intensamente, porque a vida é curta. Esses pensamentos mostram essa visão estreita, de achar que vamos apenas viver esses 90, 80, 100 anos aí da existência terrena, sendo que nós temos toda a eternidade pela frente, como espíritos imortais que somos, né? Tudo bem aí, pessoal? Parece que tem... Deixa eu ver aqui se tem algum comentário, né? Leandro Bolero, boa noite, meu amigo. Biratã, bem-vindo. Celinha Lombardo. O que a Celinha colocou aqui? Esse estudo é no computador? Acho que ela está perguntando, porque eu estou olhando aqui, eu tenho o livro aqui no notebook, eu achei mais prático, Celinha, do que ficar pegando papel. Se é isso que você está perguntando aí, eu às vezes estou meio perdido. A Rosana Marcondes, né, nossa amiga, perguntando aqui, Paulo, há possibilidade do espírito não querer reencarnar? Olha, boa pergunta, viu, Rosana? E tem sim, tá? Como a gente disse, o espírito a princípio tem o livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de escolher se você quer reencarnar logo ou não. Mas vamos citar um caso bem extremo aí, respondendo essa pergunta sua, Rosana. Tem espíritos, né, em uma situação muito complicada espiritualmente, espírito das trevas mesmo, né? São espíritos muito inteligentes, espíritos astuciosos, que dominam espíritos mais fracos, que comandam regiões das trevas, né? Esses espíritos, eles se sentem dominadores lá onde estão. Eles comandam aqueles de inteligências menores, né?
Então eles não têm vontade de reencarnar, porque eles sabem que eles estão sujeitos a sofrer na próxima reencarnação. E eles lá na situação que se encontram, apesar de ser nas trevas, eles acham que está bom para eles, porque eles estão no comando, no domínio. Então muitos desses não querem reencarnar. Aí o que acontece? Depois de um certo período de tolerância, né, Deus não tem pressa, como diz, mas se passou do limite para o bem deles, não como castigo, passou de um certo limite, né, vai acontecer a reencarnação compulsória, que é aquela onde o espírito é trazido à reencarnação contra a sua vontade. Aí ele não vai escolher, aí ele vem, né, porque sempre para o bem, a gente tem que entender isso. A lei de Deus é sempre para o nosso bem. Se a gente está numa condição de rebeldia, que está travando o nosso progresso espiritual, necessariamente se faz aí essa forma de reencarnação compulsória. Tá bom, Rosana? Vamos ver aqui se tem... A Vera também colocando, Paulinho, nós estudamos não só na existência, mas também outras coisas. Se for, dê algum exemplo, por favor. Nós estudamos não só nossa existência, né? Isso. Porque nós comentamos que o espírito estuda as suas existências passadas, né? Vê onde errou, vê como que ele agiu, para ver o que ele pode melhorar. Mas é lógico que não é só isso, né? Como nós comentamos, os espíritos participam de palestras, de estudos. Por quê? Veja bem, o espírito que está no mundo espiritual, ele tem um conhecimento limitado. Ele precisa aprender muito ainda. Nós temos que avançar em conhecimento e em amor, né? Que são as duas asas espirituais simbólicas, né? Então o espírito precisa aprender bastante, quanto mais ele aprender, melhor. Aprender o quê? Sobre a lei de Deus, sobre a criação, sobre a vida, assuntos altamente assim filosóficos, né, importantes. Então lá os instrutores vão orientar. Cada um de nós vai buscar aquilo que mais lhe apraz, não é? Tem pessoas que vão ficar mais que acomodados, espíritos, né, mais acomodados, outros já vão procurar avançar o conhecimento. Por exemplo, nós não estamos aqui estudando um livro que para muitas pessoas é muito difícil, é complicado, deixa para lá. Então, assim, se nós estamos tendo esse interesse em conhecer esse livro dos Espíritos e assim outras obras, né? Nós estamos mostrando um interesse em conhecer melhor a lei divina, conhecer melhor sobre a criação, né? É tão importante isso. E tem muito para a gente aprender. Então, no mundo espiritual, se nós temos esse interesse, nós vamos partir em busca disso. E aí tem, né, para todos os gostos. Aquele que quer aprender dessa forma, vai buscar aquilo que lhe apraz. Então tem muita coisa para se aprender sim, né, Vera? O Biratã dizendo aqui, o medo da morte é comum. Não, é uma pergunta, né? O medo da morte é comum, mesmo tendo um conhecimento espiritual? Muito boa pergunta, viu, Bira? Eu vou até aproveitar a deixa aqui do Bira para fazer um convite para vocês. Amanhã, eu tinha falado que eu ia fazer uma live na terça, mas ela foi transferida para amanhã. Vou fazer uma live, participar de uma live amanhã pelo NEP V de Jesus, lá de Barra Bonita. E eu vou abordar justamente o assunto que o Bira está tocando aqui, que é a imortalidade da alma, tá? Se alguém quiser, fica o convite amanhã às 20 horas. Depois eu vou postar no meu Face o link, tá? Se alguém quiser participar com a gente lá. Por quê, né, Bira? O medo da morte, Allan Kardec coloca 3 pontos que ele analisa pelo medo da morte. Ele cita 3 aspectos aí, 3 pontos que a gente pode perceber, justificar aí o medo da morte. Primeiro, ele coloca a questão dos materialistas. A pessoa que é materialista, apegado à vida, que só acredita na matéria, ela tem com ela que não existe nada após a morte, certo? Então essa pessoa, por mais que ela queira valorizar a matéria, ela vai morrer de medo, porque a hora que aproximar o momento, ela vai achar que ela vai deixar de existir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a pessoa que tem um pequeno conhecimento do pós-morte, da vida espiritual, aquela pessoa que não conhece muito,
ouviu falar alguma coisa, não sabe se é céu ou inferno, não sabe se vai ficar dormindo para guardar o juízo final. Então, como ela não tem certeza, o desconhecido gera medo, né? É outro motivo. E um outro motivo muito comum em todos nós é o instinto de conservação, que Deus nos dotou a todos com o instinto de conservação, para que a gente preserve a vida. Então esse instinto faz com que a gente não queira morrer, lógico, faz com que a gente defenda a nossa vida, a nossa existência. Então esses três motivos seriam os principais para explicar aí o medo da morte, tá bom? Só que a gente percebe, né, Bira, pessoas que têm o conhecimento espírita, não é difícil, né? A pessoa tem o conhecimento que a vida prossegue, sabe como a vida acontece do lado de lá e tem medo. Por quê? Eu entendo que, qual o detalhe? Imortalidade, quando nós falamos, nós precisamos diferenciar uma coisa. A pessoa pode ter o conhecimento da imortalidade como uma coisa que ele conheceu, ele compreendeu, ele aprendeu e arquivou no seu cérebro. Ele aprendeu, é um conhecimento dele. Agora, se esse conhecimento não transforma a vida da pessoa, se aquilo não penetra na pessoa e faz com que ela viva isso que ela aprendeu, ela tem medo. Então, por isso que explica muitos espíritas com medo da morte. Porque a pessoa sabe como é, mas ela ainda não digeriu aquilo. Ela não interiorizou esse conceito ainda. Não estou criticando ninguém, que é algo normal. Conforme a gente vai amadurecendo, por isso que é importante estudar, reforçar, procurar conhecer. A gente toca sempre nesse assunto, porque imortalidade é o ponto-chave, né? Se nós pegarmos o ensino de Jesus, se baseou em duas coisas a missão dele, basicamente. Ele trabalhou a lei de amor e trabalhou a imortalidade da alma. É essencial, né? Marilena Arruda aqui dizendo boa noite, assistindo de Rio Preto. Que legal, muito bem-vinda, Marilena. Muito boa noite, viu? Daniela Pimenta Neves, excelente o tema imortalidade da alma, vai tentar participar. Que bom, viu, Daniela? Será muito bem-vinda, todos vocês também. Vamos, então, avançar mais uma questão aqui. Pessoal, essa próxima questão ela tem um detalhe aqui, para quem, eu não sei se eu vou complicar, sabe, mas acho que é melhor comentar. Essa próxima questão, 228, quem gosta de estudar mais a fundo vai perceber que ela traz uma aparente contradição. Para quem gosta de mergulhar mais a fundo no estudo aí. Vou comentar aqui, se ficar truncado a gente passa adiante, deixa para lá, mas às vezes pode ser bom comentar. Vamos nela então. Questão 228. Allan Kardec pergunta: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Veja bem a pergunta. O que seria paixões? Vamos definir primeiro. Paixões seriam emoções, sentimentos que são provocados, que são ocasionados pelo contato do espírito com a matéria. Tudo aquilo, por exemplo, que o nosso corpo, que a matéria repercute em nós, espírito, e transforma aquilo numa emoção, num sentimento, isso é uma paixão, tá bom? Só para ficar mais ou menos claro isso. Então, voltando à pergunta, conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Quer dizer, a hora que ele desencarnou, ele vai levar paixões? Aí a resposta: ao perderem o envoltório, ou seja, ao desencarnar, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Essa é a primeira parte da resposta. Quanto aos espíritos inferiores, esses a conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Aqui tem duas aparentes contradições, tá? Pode ser que eu vou travar um pouquinho a cabeça de vocês aí, mas acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. O primeiro ponto é na seguinte condição aqui, que ele fala assim, ó: os espíritos elevados deixam as paixões más e guardam as do bem. Quem seriam os espíritos elevados? Seriam os espíritos puros ou os espíritos bons, não os imperfeitos, tá?
Imperfeitos são aqueles, como, vamos dizer, com a maioria de nós, que ainda tem paixões, que tem, né, o ódio, tem desejo de vingança, tem inveja. Os espíritos elevados, quando eles reencarnam, eles não têm esses sentimentos ruins, tá? Os elevados. Então aqui, a hora que eles respondem que os elevados deixam as paixões más, se eles deixam é porque eles tinham. Aí fica essa aparente contradição. Como que um espírito elevado tinha paixões más quando ele estava encarnado? Aí eu fiquei meio intrigado com essa questão. Muitos devem ter ficado que estudam o livro. Eu fui pesquisar isso. E eu encontrei no Cosme Massi, né? Acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar. Cosme Massi é um dos maiores conhecedores de Allan Kardec. Ele é o idealizador da Kardecpédia, é uma pessoa assim, conhece muito, ele estuda muito Allan Kardec. E ele foca em Allan Kardec. Então o Cosme Massi, eu fiquei feliz que a hora que eu fui pesquisar, ele aponta também essas duas aparentes contradições nessa pergunta. E ele foi pesquisar também nos filósofos, tá? Eu vi lá no vídeo dele que ele foi pesquisar na filosofia para encontrar a resposta por que seria o espírito bom, o espírito elevado, ter más paixões quando encarnado. E aí ele encontrou uma orientação de um filósofo, tá? Filósofo antigo aí, não me lembro qual deles, que ele diz assim, esse filósofo, que existe uma diferença entre paixões que são boas para a alma quando encarnadas, mas são más para a alma quando fora do corpo. Entenderam? Às vezes o espírito elevado tem umas paixões que são boas para ele enquanto encarnado, mas se ele levar, ela passa a ser má. Então, enquanto ele está encarnado, ela não é má, ela é boa. Ele dá um exemplo, que seria assim, a pessoa está com uma doença, por exemplo, prestes a adoecer, ou está com uma doença que pode se agravar. Esse espírito elevado, se tiver numa condição dessa encarnado, ele vai reagir para não deixar a doença piorar. Ele vai desenvolver paixões como uma certa tristeza, que a tristeza provoca a repulsa àquela doença, para ele lutar contra a doença. Então esse sentimento de uma pequena tristeza, esse sentimento dessa repulsa para ir contra essa doença, é uma paixão boa para o corpo, mas má para o espírito desencarnado. Aí explicaria essa questão de que eles deixam as más e só aguardam as do bem. Tudo bem? Não sei se ficou muito claro, mas só para dar essa ideia aí. E a segunda aparente contradição seria na outra parte da resposta, que ele diz assim, quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Aqui, qual que é a aparente contradição? Que os espíritos inferiores, lógico, quando eles desencarnam, eles vão levar uma paixões, eles vão levar o sentimento de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, isso eles levam. Mas eles dizem assim, do contrário pertenceriam à primeira ordem, não seria a primeira ordem, seria a segunda ordem. Lá na escala espírita, segunda ordem são bons espíritos. Primeira ordem são espíritos puros. Parece que aqui tem uma contradição. Mas ele vai até explicar, acho que eu nem vou entrar em detalhe aqui para não ficar muito maçante. O Cosme Massi vai lá no texto original em francês, vai perceber que no lugar de uma vírgula aqui do texto é um ponto e vírgula, que mudaria completamente a história aqui da resposta, né? Em resumo, ele vai provar que não há contradição. Que o espírito, ele quer dizer assim, que do contrário, aqui ficaria mais ou menos assim, de outro modo, tanto os inferiores quanto os elevados pertenceriam à primeira ordem. Então, em resumo, pessoal, para não ficar muito travado, vamos resumir bem simples a questão. Quando o espírito desencarna, se ele é elevado, ele só vai levar boas paixões, que seriam os sentimentos bons, né? Tudo aquilo de bons sentimentos, de boas emoções que ele tinha, ele carrega com ele. E os espíritos inferiores, quando desencarnam, levam as más paixões também. A gente sabe que um espírito desencarnado, né, ele conserva ódio, conserva rancor, conserva desejo de vingança.
Tudo bem? Eu só quis fazer esse comentário porque às vezes alguém que estuda aí mais profundamente vai perceber essa aparente contradição. E se alguém então quiser depois pesquisar mais lá com o Cosme Massi, ele explica bem detalhado, que eu não quis aprofundar muito aqui para não ficar muito cansativo, tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Apesar dessa questão truncada, né? A Zuleide dizendo que ficou claro. Tá bom, mais ou menos acho que deu para pegar a ideia aí, né? Mas é para a gente ver que quando a gente começa a estudar mais detalhadamente, a gente começa a perceber umas sutilezas, né? Perceber alguns detalhes que numa primeira leitura não percebemos. E eu confesso para vocês que eu li esse livro algumas vezes e não tinha percebido. Eu fui perceber nessa vez agora que estive estudando para preparar aqui o estudo, aí eu falei, mas aqui tem algo estranho, né? Fui pesquisar e realmente outros comentam isso, para a gente ver como que a gente vai amadurecendo a visão, né? A Vera colocando aqui, né? Conserva os vícios também? Sim, né, Vera? É boa colocação da Vera, porque os espíritos conservam as más paixões, eles conservam vícios, né? Que a gente sabe disso. É uma boa colocação para a gente comentar. Muitos espíritos desencarnam e se ele tinha o vício, qualquer vício, né? Ele vai querer dar prosseguimento a esse vício que ele tinha. Então, por exemplo, se ele era dado ao vício da bebida, ele vai fazer o quê? Tentar encontrar um encarnado que lhe forneça condições para dar vazão a esse vício. Então aqui entra aquela questão do vampirismo, né? Que André Luiz estuda bastante na sua obra. Que o espírito pode se aproximar de um que seja viciado como ele, né? Não é qualquer pessoa que está bebendo, tomando a sua cerveja, qualquer bebida, uma vez que outra, não é isso. Eles vão se aproximar daqueles que, infelizmente, têm o vício, né? São aqueles que querem beber, não têm controle mais, então eles se aproximam para tentar sugar o teor alcoólico ali, né? Eles tentam, para eles já satisfaz de alguma forma. Então eles conservam esse vício, né? A gente percebe isso às vezes atendendo espíritos até em reuniões mediúnicas que chegam apresentando esse tipo de problema aí, né? Bom, eu creio que nós vamos parar por aqui hoje. Se tiver mais alguma colocação, senão nós vamos preparar para fazer a nossa prece final. Tudo bem até aí então, pessoal? Ficou mais ou menos claro, né? A Marilena Arruda colocando aqui, essa questão do vampirismo é muito importante, né, e deveria ser mais estudada, justamente, né, Marilena? Essa questão é bastante importante, até preocupante, né, diria, porque a gente às vezes conhece até pessoas que, infelizmente, têm o vício, né, e acabam sendo vítimas entre aspas, né, porque sintonizam com esses espíritos que querem, né, prosseguir com esse vício. Então a gente não pode também julgar, porque o vício é algo difícil de vencer, né? Só quem tem para saber, né? A gente faz uma ideia de quanto é difícil vencer um vício, mas é algo que a gente, quanto mais a gente compreende, né? Eu acho importante assim o conhecimento. A doutrina espírita nos fornece muito conhecimento para evitarmos certas situações que são prejudiciais. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se prepara, se fortalece para evitar certas coisas que não convém, né? Mas é isso mesmo, viu, né, Marilena? Ela coloca aqui, né, precisamos salvar os nossos jovens. Pois é. A gente fica, né, bastante incomodado ao perceber jovens já que, né, se envolvem aí com as drogas e tantos vícios, né? Por isso a importância, né, a gente vai percebendo de uma... Não dá para dizer uma coisa só, mas Allan Kardec coloca que a educação é base essencial para tudo, né? Não a educação dos livros, mas a educação moral, ter uma base, uma família, né? uma condição boa de infância para preparar, para fortalecer, para orientar, né?
infelizmente nós sabemos que muitos não têm essa boa preparação na fase mais importante da infância, né? Para receber as orientação, a educação. Então é muito importante a tarefa dos pais, que tem esse período propício da infância para preparar aquele espírito que vem, né? Dependendo da nossa orientação, dos nossos cuidados, para que ele consiga, né, se formar a hora que ele assumir a sua postura espiritual, né, lá para a adolescência, a hora que começa a retomar a sua condição espiritual, que ele possa assimilar os conceitos recebidos. Mas tudo bem então, pessoal, vamos fazer então a nossa oração. Se alguém quiser pegar aí o seu copo com uma água, pedir para que algum bom espírito possa fluidificar, tá bom? Nós vamos então fazer a nossa prece agora. Eu gosto de aproveitar esses momentos finais para relembrar sempre que possível algum trechinho do Evangelho, porque o Evangelho sempre é importante estar em nossa mente, conhecer as passagens, refletir sobre os ensinos de Jesus. Então, sempre que possível, a gente vai comentar um trechinho do Evangelho nessa parte final. E eu quero lembrar aqui hoje daquela passagem quando um doutor da lei se aproxima de Jesus e, querendo tentar Jesus, ele pergunta: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde a ele, se pudermos dizer aqui de uma forma resumida, Jesus diz a ele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele diz: aí estão contidos toda a lei e os profetas, né? Então, quando Jesus dá essa resposta, é algo bastante interessante, porque quando lembramos que a lei divina foi revelada primeiramente lá por Moisés, né, com os 10 mandamentos, a primeira revelação da lei divina foi com esses 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foi uma forma de apresentar a lei divina para um povo ainda duro de coração, um povo mais rude, né? Então, a gente percebe que os 10 mandamentos têm várias proibições. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo, nem seus bens. A gente vai vendo muitas formas de não, né? Proibições, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque era a melhor maneira de disciplinar aquele povo rebelde daquela época. Muito provavelmente nós estaríamos reencarnados nessa época também. Passamos por esse estágio aí evolutivo, né? Mas quando Jesus dá essa resposta, nós percebemos que ele resumiu os 10 mandamentos nesses 2. É como se ele dissesse, ao invés de cumprir os 10, cumpre esses 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Porque é fácil perceber que quem ama verdadeiramente o próximo não rouba, não mata, não deseja nada que é do outro, não levanta falso testemunho, etc. Né? Então Jesus fez o quê? Apresentou a lei divina com uma nova roupagem. Ele mostra a lei de amor. À época de Moisés, nós víamos a questão da justiça, né? Moisés foi a grande revelação baseada na justiça. E Jesus trouxe um avanço. A humanidade já tinha progredido espiritualmente e ele vem dizer então da lei de amor. Passaram-se mais de 1800 anos, uma nova revelação vem através da doutrina espírita. E aí os espíritos nos mostram uma nova visão da lei divina, né? Que está lá na terceira parte aqui do Livro dos Espíritos, que chegaremos um dia para estudar, que são as leis morais. Apresentam 10 leis morais, né? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de destruição, lei de amor, justiça e caridade.
Então nós vemos lá 10 apresentações da lei divina, quer dizer o quê? Mais um avanço no entendimento da lei de Deus. A cada época da humanidade, Jesus, que é o governador espiritual do planeta, vai oferecendo a essa humanidade avanços, né, de entendimento, de compreensão da lei divina. Então isso é muito belo, nós percebemos que estamos avançando, em cada época estamos recebendo de acordo com o que temos condições de assimilar. Tudo bem? Então ficou esse comentário para a gente refletir sobre isso, que é importante também. E vamos então agradecer muito a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade. Agradecer a Deus por tantas bênçãos que temos em nossa vida. Rogar a Deus que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos ajude a mantermos-nos serenos, tranquilos nesse momento difícil. Que Deus nos ilumine para que a gente consiga aproveitar essa existência com a visão de que somos um espírito imortal. Que não fiquemos presos à ideia de uma vida terrena, mas que tenhamos olhares para a eternidade. Que possamos perceber sempre quais são os objetivos maiores do espírito e não do corpo. Possamos sim atender às nossas necessidades corporais, da matéria, mas que a nossa visão principal, o nosso foco, o nosso objetivo, seja o interesse da alma, né? Com a visão de futuro, aquilo que nos convém, de que melhor forma deveríamos agir no presente. E quero só aproveitar os minutinhos finais para a gente fazer uma vibração em favor de todos os nossos irmãos, que nós vemos a cada dia mais irmãos enfrentando essa situação dolorosa dessa pandemia, muitos irmãos retornando à pátria espiritual, deixando familiares angustiados, muitos irmãos internados, né, enfrentando essa doença difícil. Vamos vibrar nesse momento, desejando muita paz, muita força, coragem, fé, para todos esses irmãos que estão internados, para os familiares, para aqueles que já retornaram à pátria espiritual, para aqueles que trabalham na linha de frente, oferecendo todo o seu sacrifício em favor do semelhante. Que Deus derrame suas bênçãos, que Deus ilumine a todos, fortaleça e possa tranquilizar esses corações angustiados que nós percebemos a cada dia. O nosso pensamento, nosso desejo de que fiquem em paz, apesar da situação difícil, que busquem na fé, que busquem compreender que Deus está acima de tudo, cuidando deste planeta. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare sempre e que nós possamos permanecer razoavelmente tranquilos, com fé, com esperança, confiando muito que Deus e que Jesus cuidam de nós com muito amor, com muito carinho. Que assim seja. Então, meus amigos, uma boa noite a vocês. A Isabela colocando aqui, que lindo isso, as orientações de Deus se enquadram em cada fase e época, né, que vivemos. Tem tudo que presenciamos, que precisamos. Isso mesmo, né, filho? Muito lindo isso. A gente vai compreendendo que existe uma sequência, né, um oferecimento à humanidade de acordo com o que a humanidade precisa. Jesus acompanha cada passo da humanidade para oferecer aquilo que nós precisamos na hora certa, na dose certa. Meus amigos, um abraço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe vocês, seus familiares, que nós possamos nos reencontrar na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Quem puder amanhã, quiser acompanhar conosco, né, mais uma live que eu vou divulgar depois no Face e no Instagram. Minha gratidão
Muito obrigado aí pelas mensagens carinhosas, pelo incentivo de vocês. Eu fico imensamente feliz. É um presente que eu recebo, esse carinho de vocês, essa participação. Só Deus para retribuir a vocês esse presente que me oferece. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade, então. Fiquem com Deus, meus amigos.